Queridos irmãos, queria tocar num problema, meditando hoje sobre esta primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos, um problema que assola muitas vezes as vocações sacerdotais, leigos consagrados, celibatários, os matrimônios, os religiosos. Um problema chamado falta de oferta. Hoje nós escutamos o seguinte na primeira leitura: irmãos, que vantagem diremos ter obtido Abraão, nosso pai segundo a carne? Pois se Abraão se tornou justo em virtude de suas obras, em virtudes e obras, aí está seu motivo de glória, mas não perante Deus. Com efeito, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Se nós olhamos a história de Abraão, não é você, viu, Abraão? E nós temos isso perfeitamente, o itinerário da nossa oferta de vida. O que Abraão recebe em troca da sua fidelidade? A própria fé. Ele creu e isso lhe foi creditado como justiça. Qual é o problema aqui para nós? É a mundanização desta fé, desta oferta de vida. A carta aos Hebreus, quando relata sobre a fé e nos traz alguns pontos da história de Abraão, ela nos diz o seguinte: pela fé Abraão obedeceu partindo sem saber para onde ia. Porque é esse o retrato da verdadeira fé: obedecer sem mapa, caminhar sem garantias, confiar sem ver. Abraão não faz cálculos, não pede explicações, não pergunta quanto custaria seguir a voz de Deus. Simplesmente ele sai da sua terra, da sua segurança, sai daquilo que conhecia. E é aqui que começa a conversão, quando a alma se aceita deixar o conforto da certeza e entra no deserto da confiança. É a fé que parte. É aquele convite, o convite de Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, da casa do teu pai. É o convite de deixar a zona de conforto, os hábitos, os apegos, no dizer mais shalom, né? Deixar as sevandijas, como dizia Emir, né? Ou seja, aquelas pequenas vaidades, as resistências interiores, aquilo que nos impede de entrar no castelo da alma. Muitos querem a bênção de Abraão, mas sem sair de Ur dos Caldeus, sem sair da sua casa. Querem a promessa, mas não querem a peregrinação. Abraão partiu. E nós muitas vezes permanecemos sentados. Muitas vezes nós permanecemos discutindo a vontade de Deus, ao invés de cumpri-la. Quantas vezes a fé morre não por falta de oração, mas por falta de movimento? Deus só faz novas todas as coisas quando a alma se põe a caminho. Depois é a fé que habita em tendas. Pela fé, Abraão residiu como estrangeiro na terra prometida. Abraão viveu em tendas, não em palácios. A sua fé, a sua vida foi provada por uma vida instável por fora. Ele não tinha uma instabilidade de onde ficar, mas era firme por dentro. Deus o fez peregrino para ensinar que a fé é caminhar leve, sem fincar raízes nas coisas deste mundo. Quantos hoje querem seguir o Senhor, mas com a segurança financeira? Eu dou um passo, mas eu preciso ter a minha segurança, porque se eu precisar voltar, eu sei aonde eu vou voltar. Eu quero a minha segurança, meu prestígio, o meu controle, a minha garantia. Eu quero a fé com conforto, cruz sem renúncia,
missão sem sacrifício. O Evangelho não se sustenta sobre as almofadas da vida. Ele se ergue sobre as cruzes. Abraão não fixa morada, ele vive à espera da cidade eterna. Ele nos ensina a olhar além do hoje, a crer que a promessa é maior do que o presente. Observando a fé de Abraão, conseguimos ver a fé que espera o impossível. Aquele momento em que Sara concebe, Sara que era estéril, Abraão que tinha 100 anos, humanamente impossível, mas pela fé as coisas acontecem. Sara recebe força para conceber porque considera fiel aquele que prometeu. E aqui está o coração da fé: crer não porque eu posso, mas porque Deus é fiel. Este já é o nosso prêmio, a nossa fé. A fé não é otimismo. A fidelidade de Deus acolhida com confiança, isto é fé. Talvez teu lugar, a tua casa, a comunidade, teu grupo, aquilo que você faz, os movimentos pareçam estéreis. Talvez a oração esteja cansada, o ânimo enfraquecido, o amor ressecado. Mas Deus não depende destas coisas, não depende destas fertilidades, desse solo. Ele faz brotar vida até no deserto, até onde parece tudo estéril. A pergunta que nós precisamos nos fazer é: você ainda crê neste Deus que é fiel? Depois, é a fé que se esgota. Abraão que oferece Isaque. Chegamos ao ápice da fé. Deus pede a Abraão o filho da promessa, o tesouro do coração, o sentido da sua vida. E Abraão não discutiu, não negociou, não adiou. Subiu ao monte, levantou o cutelo. É agora, vou dar o meu filho, pronto para entregar tudo. Aqui, queridos irmãos, é esta a fé que falta a muitos de nós. A fé que se esgota, a fé que se oferta, a fé que se consome, que se doa até o limite, mesmo quando não entende. Abraão acreditou que Deus podia ressuscitar Isaque dos mortos. Ele nos ensina que Deus só devolve o que lhe foi entregue. Quem retém, perde. Quem entrega, recebe multiplicado. Quantos de nós queremos servir a Deus, mas sem subir o monte do sacrifício? Queremos Pentecostes, mas fugimos do Calvário. Queremos a chama, mas não queremos voltar. A fé de Abraão é a fé do sacerdote, da mãe cansada, do jovem lutando pela pureza, do irmão que persevera na noite da alma. É a fé que não busca sentir, mas crer, que não calcula, mas confia, que não pergunta por quê, mas responde: eis-me aqui. O homem de fé não apenas crê, mas ama. Ele se gasta, ele se esgota até o fim. E por isso, uma comunidade que quer ser abençoada precisa ser uma comunidade que se doa, que intercede, que serve. Não há fé madura sem sacrifício. Não há santidade sem entrega. Não há promessa sem cruz. É muito interessante nós percebermos que, já ouvi de várias pessoas, né? Quando nós estamos muito cansados, a primeira coisa que a gente retira da nossa vida é a oferta, é o apostolado. A gente está muito cansado, aí vai pedir dispensa do seu apostolado. Mas a gente faz um monte de outras coisas. Mas a gente pede dispensa da oferta. É assim. É a fé que morre vendo de longe. Diz a carta aos Hebreus: todos morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as e saudando-as de longe. Abraão morreu sem ver o Cristo, mas crendo no Cristo. Assim também muitos de nós não veremos os frutos imediatos daquilo que nós semeamos por amor a Deus,
mas o céu verá. E é isso que importa. A verdadeira fé não busca recompensa, ela busca fidelidade. Deus não nos pede sucesso, pede fidelidade até o fim. Meus irmãos, há algo muito sutil, mas profundamente perigoso, que pode corromper até as melhores intenções do coração da vida espiritual. É quando a fé deixa de ser entrega e se torna negociação. Quando a obediência se transforma em cobrança e o discípulo, em vez de se colocar diante de Deus como servo grato, se coloca como credor. Quantas vezes nós nos comportamos assim? Como se Deus nos devesse algo. Como se Ele fosse obrigado a retribuir a cada oração que faço, a cada sacrifício, a cada serviço. Dizemos: Senhor, eu rezei, eu fui fiel, eu servi, e o Senhor me deixou passar por isso. E sem perceber, nós vamos transformando a fé em contrato, o amor em comércio. O Evangelho nunca prometeu equilíbrio de contas. Ele promete cruz e ressurreição. E a cruz não é dívida paga, é graça dada. Quando a vida sai do controle, quando algo não acontece como planejado, quando a vontade de Deus contraria o nosso roteiro, logo se levanta aquele escândalo interior. Por que, Senhor? Por que comigo? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? A dúvida na vocação, a raiva na prova, o desânimo na espera, tudo nasce de uma fé que ainda não se purificou deste interesse. Não é que nós não amamos a Deus, é que ainda queremos receber algo em troca. Somos aqueles filhos que trabalham esperando a mesada do Pai, não herdeiros que servem por amor a Deus. Nós escutamos hoje, ainda na carta de São Paulo aos Romanos: ora, para quem faz um trabalho, o salário não é creditado como um presente gratuito, mas como dívida. Porém, aquele que crê naquele que torna justo o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Em outras palavras, quando nós trabalhamos esperando recompensa, não há fé, há comércio. Mas quando servimos sem esperar nada, apenas crendo naquele que nos amou primeiro, aí há justiça diante de Deus. O problema é que muitas vezes a nossa fidelidade tem cotação de câmbio. Amamos enquanto vale a pena, servimos enquanto há reconhecimento, obedecemos enquanto caminho é confortável. Mas quando chega a noite, o silêncio, o anonimato, o sofrimento, aí nós queremos devolver a cruz no balcão da fé. O discípulo de Cristo, porém, não é assalariado do reino, ele é amado gratuitamente. Nós percebemos e nós tocamos esse amor e por isso amamos gratuitamente. Trabalha, reza, serve, se desgasta, não porque espera salário, mas porque recebeu perdão, porque foi perdoado, porque foi amado, porque se sabe amado. Quando a fé é de troca, a oferta perde a força, o altar fica frio, o ministério pesado, a oração sem vida. Fazemos, mas sem ardor, servirmos, mas com cálculo, doamos, mas com medo de nos cansar. E Deus olha e pergunta para nós: meu filho, por que serves? Pelo que eu te dou ou pelo que eu sou? Não pode haver no nosso coração um esvaziamento daquele que vive esperando retorno, mas um transbordamento daquele que se esgota por amor, um transbordamento divino daquele que se esgota por amor. É nesse esgotamento, quando não nos resta mais nada além da fé, que Deus derrama tudo aquilo que Ele é. A cruz é o altar onde o amor se consome até o fim. E quem ama Cristo não mede, não negocia, simplesmente se entrega. Irmãos, a fé que se esgota não nasce do dever, mas da gratidão. Não trabalhamos por salário, mas por reconhecimento do amor que nos salvou. Eis o nosso prêmio. Eu me oferto pela fé, eu me desgasto pela fé, eu me sacrifico pela fé naquele que se sacrificou por mim, como diz São Paulo. Esta é a lógica do Evangelho. Quem vive da fé que cobra termina amargo. Quem vive da fé que se oferece
termina sem nada, mas cheio da graça, repleto de Deus, completo por Deus. Tudo que nós entregamos sem cálculo, Deus transforma em fecundidade. Irmãos, é tempo de purificar a nossa fé. Deus não é nosso devedor. Nós é que somos devedores da graça. O amor verdadeiro não diz: Senhor, eu fiz tanto por ti, mas: Senhor, o que eu ainda posso fazer por ti? Se queremos ver o reino do Senhor florescer em nossas comunidades, em nossa comunidade, precisamos deixar de ser este cristão de troca, do câmbio, que serve por interesse, seja um interesse pequeno, seja um interesse grande. Qualquer coisa pode ser apego, qualquer coisa pode ser interesse. Precisamos ser filhos do altar, que se desgastam até o fim, como Santo Inácio de Antioquia, que preferiu ser morto pelos leões do que ser salvo pelos seus amigos. Escolha, né? São escolhas. O que você escolhe? Peça graça ao nosso Senhor para suportar aquilo que o Senhor nos pede. O prêmio é grande, mas a gente tem que batalhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,